O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus está se afirmando. Embora que está em contradição, em conflito, Jesus com os mestres da lei, os fariseus, sobre a lei que foi dada através de Moisés. A lei, ou seja, a Torá, né, que significa a lei, não é tanto normas, não é tanto preceito. A Torá, ou seja, a lei, antes de tudo, é uma instrução, indicadores, ou seja, uma seta que aponta para o caminho da vida. É isso o sentido principal, né? Mas esses homens que eram obstinados, obcecados na lei de Moisés, eles pensam assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cerca em torno da lei, né? E eles vão criar tantas prescrições, tantas normas, né? Que mesmo eles não conseguiam mesmo viver. Então os mais simples, aqueles pobres, eles acaba se tornando um fardo pesado na vida desse povo. E aí eles criaram uma cerca ao torno da lei, que ninguém não pode infringir a lei. E aqui está a evidência. Então, eles acabam esquecendo aquilo que é principal, que é o próprio coração da lei, o amor, né? O amor. Então, Jesus, certa vez, ele ficou muito duro, ele precisa chamar o próprio mestre da lei de fariseus, né? Fariseus hipócritas. Por que hipócritas? Hipócritas, vamos supor, uma personagem de uma novela ou um filme, né? E não se faz de uma personagem assim, original da pessoa, ele se faz de conta daquilo. Então, os mestres da lei, Jesus chama eles de hipócritas, porque eles falam uma coisa, mas vivenciam outra coisa. E como eu disse, então, a Torá, a lei, nada mais, nada menos, é uma seta, né, que aponta para o caminho da vida. A lei de Deus não é algo que oprima, mas é o caminho verdadeiro para a liberdade, é um caminho verdadeiro para a felicidade. Isso é o sentido principal da lei de Deus. Esses homens acabaram criando tantas prescrições que acabam se tornando um fardo pesado na vida daquele povo. Já que sendo assim, qual é a relação de lei de Deus com Jesus Cristo? Né? Qual é a relação? Pronto. Então a lei, seja tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, direto ou indiretamente, né, está relacionando a Cristo. Né? Em Cristo se cumpre plenamente a lei. Então, se a lei já cumpre em Cristo, não quer dizer que a lei não serve mais, ou que não tinha mais serventia. Claro que tem serventia, mas só que já se cumpre em pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a lei não está acima de Jesus Cristo, mas Jesus está acima da lei. Né? A lei já se cumpre nele. Como ele mesmo disse, aquilo que foi dito no Antigo Testamento já se determina na pessoa de Jesus Cristo. Então, de certa forma, isso, os mestres da lei, os entendidos da lei, eles não vão entender isso. Já vão criar conflitos, confusão, buscar razão pelo qual poder, né, de condenar Jesus Cristo. Mas quem é esse Jesus Cristo dizer isso? Né? O que nós conhecemos, o filho do carpinteiro José, sua mãe Maria, que mora conosco, como é que Jesus, né, tem ousadia de dizer isso? Então a gente vai percebendo tantas, né, confusões, Jesus com mestres da lei. Basta nos lembrar, né, para eles, o sábado, como disse aqui, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O sábado é o dia de descanso sabático. Então, o fato de ser dia de descanso, então não pode acontecer nada. Ou seja, aquela proibição, você não pode viajar. Sábado, você não pode comer carne do porco. No sábado, você não pode ajudar quem precisa, mesmo sabendo que está precisando, você não pode ajudar. Sábado, você não pode fazer uma caminhada. Sábado, você não pode fazer isso. É tantas prescrições que você não aguenta mais, acaba se tornando fardo pesado. Então, isso, de certa forma, seria uma hipocrisia. Ora, se nós lembrarmos certa vez, né, chegar até Jesus Cristo, mestre, é lícito pagar, né, pagar a lei a César ou não, pagar imposto ou não. Jesus pegou a moeda, né, que estava em inscrição de César e perguntou. Interessante, quando eles fizeram essa pergunta por Jesus Cristo, de uma forma tranquila, de uma forma surpreendente, Jesus nem respondeu sim ou não. Ele só simplesmente, né, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Ou seja, vamos supor, se Jesus tivesse dito assim, sim, vamos pagar imposto para César. E aí,
claro, o povo vai começar a balançar a cabeça, vai dizer assim, não, esse daí não é Messias, né? Messias compactuando com os romanos, pagando imposto. Jesus não disse sim, né? Mas também não disse não. Porque se Jesus, por outro lado, se ele tivesse dito não, o que, que vai acontecer? E aí o próprio, os líderes vai dizer assim, você é revolucionário. Você quem estou para dizer que não paga imposto a César? Jesus simplesmente disse, dá a César o que é de César. Interessante se ele tivesse dito assim, não, porque já se lasca a lei, porque ele só queria pegar Jesus em alguma palavra. E Jesus não disse não, né? Simplesmente disse, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Exatamente. E eles talvez ficaram assim, meu Deus, né? Surpreendidos pela resposta de Jesus Cristo. Porque César se colocava como tal, né? Para os judeus, imagem para o povo de judeus é uma coisa que escandaliza. Então, só Deus merece ser adorado. Então, a lei é muito importante. Imagine você na sua casa, se não tivesse ordem, se não tivesse lei, se torna uma bagunça. Imagine um país, se não tivesse lei, se torna uma bagunça. Mesmo com a lei, você vê uma dificuldade, mas lei é importante, porque a lei nos garante a unidade. A lei é aquilo que sempre fala, né? O Estado de Direito, se a lei serve para você, tem que servir para mim também. Né? Não pode só beneficiar para alguns, para os outros não. Então, o que está em evidência aqui nessa leitura é justamente sobre lei sabático, né? Então, a lei já se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Qual a nova lei hoje? É o Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. É o próprio amor. É triste, tem muitas pessoas que falam tanto bem de Deus, mas falta aquela sensibilidade, aquela misericórdia com o outro, né? De falar tão bem, mas acaba só colocando fardo pesado, condenando, julgando, mas lei sem o amor se perde razão de ser. Então Jesus vai deixar muito claro para os mestres da lei dos fariseus que lei já é própria lei, né? A lei já se cumpre na pessoa dele. Então, a lei já foi superada. Então, o fato de ser superada não quer dizer que não presta, né? Presta, mas agora é nova lei, que seria exatamente o amor. Então, quando fala lei foi superada, é como se fosse, imagina o seu time, né? Se treinando, ou chega o dia da partida, pronto. Aquele treino não vai servir mais para nada. Claro, treinaram, agora chega o dia da partida. Né? Agora vão começar, né, o jogo. Então, com Jesus Cristo é assim. Então, tudo foi preparado, né? Uma vez, se a lei se é para ajudar o povo, né, a conhecer a Deus, agora é Deus que veio estar no meio do povo. Portanto, então, Emmanuel, é Deus conosco que está no meio deles. Embora eles não abriram o coração para acolher a novidade na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude para que nós, né, que não sejamos, né, aqueles legalistas que ficam só observando quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Só Deus, né, que compete a Ele a julgar o que é certo e o que é errado. É claro que Deus não faça isso. Deus não é contabilista, vai sentar para anotar o que você está fazendo certo e o que está fazendo errado. É um pai que nos olha como os filhos. Nós estamos vivendo um mundo de cesares, sobre uma outra idade, mas, claro, tem normas, tem leis, tem também nossos direitos de vivenciar também os nossos direitos como cidadãos. Que Deus nos conceda essa graça. Também rezar nessa Santa Missa pelo nosso país, pelo nosso Brasil, que haja mais paz, concórdia, unidade para bem comum para todos.